Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta. O tema agora é TV, Filosofia e Política. Comigo no estúdio está o professor Murilo Duarte Costa Correia, que é autor do livro Pensar a Netflix, séries de pop filosofia e política. Professor, eu vou começar com uma pergunta básica. Por que a Netflix? Bom, a escolha da Netflix como objeto de uma investigação e, na verdade, uma experiência filosófica que acaba resultando nesse livro se deve ao fato de a Netflix ser um objeto absolutamente comum, né? Um objeto absolutamente vulgar, ordinário, né? Que está por todos os lados na vida cotidiana e que atravessa de maneira bastante transversal a vida de todas as pessoas, né? É realmente difícil a gente imaginar hoje uma realidade em que as pessoas não tenham pelo menos conhecimento, acesso já é uma outra questão, mas conhecimento, né? Não saibam do que se trata a Netflix ou do que se tratam as séries, ou não conheça alguma, ou não acompanhe alguma pelos variados meios, né? Então, a proposta passa, em primeiro lugar, justamente por destronar, né, essa ideia de uma filosofia que só se ocupa de objetos absolutamente celestes, né, importantíssimos, para que a filosofia possa ser trazida para junto de um objeto um pouco mais ordinário, um pouco mais cotidiano, porque isso permite uma comunicação entre uma diversidade de públicos bastante plural e bastante heterogênea. Professor, eu gostaria de entender, antes de mais nada, o que o senhor chama de pop filosofia. Tá. A pop filosofia, na verdade, é uma criação, né, uma criação conceitual de um filósofo francês chamado Gilles Deleuze. Já falecido, um filósofo que foi extremamente importante do ponto de vista do pensamento francês, daquilo que comumente se chama de pós-estruturalismo francês, e que teve uma imensa relevância, especialmente nos quadros do Maio de 68 em diante, né? O Deleuze, em algumas entrevistas com uma jornalista francesa chamada Claire Parnet, cunha esse conceito de pop filosofia, ou essa ideia de pop filosofia, que se encontra bastante difusa através da sua obra. No que esse conceito consiste de maneira muito simples, né? Consiste na operação de criar palavras extraordinárias, monstruosas, né? E ao mesmo tempo ser capaz de fazer os entes que essas palavras designam, as coisas que essas palavras designam, vir à existência, né? Então, a pop filosofia é um procedimento um procedimento de pensamento, né, que se vale, inclusive, de alguns procedimentos que a gente encontra inscritos na arte pop, né? Ou seja, se trata de fazer o pensamento ser afetado por um tipo de intensidade específica, que é a intensidade do pop, que a gente encontra na música pop, que a gente encontra nas séries de televisão, que a gente encontra nos discos, né, pelos quais a gente tem alguma afetividade, nos trabalhos musicais, autorais, pelos quais a gente tem alguma afetividade, que já foi um dia, se a gente for pensar no século XIX, principalmente, o papel da literatura, inclusive da literatura de folhetim, e por aí afora, né? Então, a nossa grande questão, quando propomos a recuperação desse conceito do Gilles Deleuze, de pop filosofia, é justamente tentar imaginar ou tentar produzir condições, né, para que o pensamento possa ser afetado, a atividade de pensar ou de filosofar possa ser afetado por um tipo de intensidade específica, que é essa intensidade pop. Essa intensidade pop que é capaz de ser percebida pelo público através dos diferentes produtos da indústria cultural, como se diz em teoria da comunicação. Por exemplo, uma telenovela, músicas, até mesmo peças de teatro, quando em grande escala, quando são sucessos comerciais, eu falo, ou então, enfim, programas de rádio, algo que tenha essa intensidade popular, que acabe afetando a forma que as pessoas têm de interagir com sua realidade, de ver o mundo. Seria isso? Exatamente. E isso, o que isso ocasiona? Qual que é a consequência disso no campo filosófico, né? O fato de que os filósofos precisam urgentemente assumir uma tarefa de intervir nesse circuito de imagens, que é capitalisticamente produzido, né? que é produzido no caso da Netflix, por um capitalismo de plataforma, né?
Porque aquilo que a gente encontra tradicionalmente nas filosofias, especialmente nas filosofias que se encontram à esquerda, né? E aí eu pensaria nos filósofos críticos, eu pensaria na escola de Frankfurt, eu pensaria mesmo nos situacionistas franceses, como é o caso do autor de um livro muito conhecido, que é A Sociedade do Espetáculo, né? O Guy Debord. É uma certa denúncia desse horizonte das imagens, né? Quer dizer, denunciar o horizonte das imagens como um horizonte capitalístico, de sujeição dos sujeitos que estão envolvidos no campo social. E aquilo que a gente pretende com a pop filosofia é, de alguma maneira, contornar esse horizonte crítico, né? Não invalidá-lo, porque ele permanece válido sob muitos aspectos, mas contorná-lo de uma maneira um pouco mais criativa. Ou seja, fazer com que os filósofos consigam perceber que é necessário não recusar as imagens, mas intervir nesse campo de produção e consumo das imagens que cada vez designa uma atividade só, né? E como que isso acaba afetando o campo da política? Isso afeta o campo da política justamente em função dessa necessidade de transformar a filosofia, ou de passar a praticar a filosofia como uma máquina de expressão coletiva, né? O que eu quero dizer com isso? A filosofia deve passar a ser não um horizonte de pensamento absolutamente encastelado, né, nas universidades, ou então em pequenos círculos intelectuais que não se abrem para a sociedade. Pelo contrário, ela passa a ter uma função efetivamente política na medida em que se torna um aparelho, né, que qualquer um pode usar, e por isso a nossa tese ela é muito forte nesse aspecto. Nós dizemos que a Netflix pensa, nós dizemos que existe pensamento no Facebook, nós dizemos que existe pensamento no WhatsApp. Nem tudo que está lá é pensamento, mas muito do que está lá é pensamento, né? E a gente se interessa vivamente por essas formas de contágio, né? Como é que uma ideia, e a gente está aqui inclusive em um horizonte eleitoral, com uma imensa discussão sobre fake news e por aí afora, né? Como é que uma ideia, sendo ela verdadeira ou não, tendo ela suporte na realidade ou não, isso é o que menos interessa, né, nesse momento. Como é que ela pode ser o foco para um contágio muito maior, né? Então, como é que as nossas sensibilidades estão sendo programadas, projetadas, governadas? E será que existe alguma possibilidade de resistência? A nossa resposta seria sim, né? Só que o custo dessa resistência é que nós estejamos por dentro desse circuito de produção e consumo das imagens e contra, né? Passa, portanto, muito ao largo, é muito distante daquela crítica tradicionalmente feita pelas teorias críticas, de que devemos recusar as imagens, de que devemos recusar a cultura de massas, de que a cultura de massas tem um valor infinitamente inferior em relação à cultura mais elitista, né? Então, o nosso pressuposto, o nosso horizonte de análise é justamente o contrário, é tentar arrancar desse horizonte que geralmente nos é apresentado como um horizonte homogêneo, sem muita novidade, de uma mera reprodução de cópias, de cópias e de cópias, como um horizonte em que a tarefa do pensamento passa a ser nuançar as pequenas diferenças, identificar as pequenas diferenças, arrancar as pequenas diferenças desse horizonte aparentemente homogêneo e produzir a partir daí uma heterogênese, né? Produzir a partir daí uma outra possibilidade de intervenção nesse circuito de imagens e no próprio social, porque no fim das contas o social e esse circuito de imagens até certo ponto se equivalem em um altíssimo grau. Professor, existem várias séries que são abordadas sob diferentes prismas, né, dentro da sua obra aqui. Tem mais de um autor, existem colaboradores dentro da obra, pelo que eu posso perceber, e vocês juntos abordaram séries como, por exemplo, Twin Peaks, Westworld, né, uma série de ficção científica, essa última que eu mencionei agora, Dark, Black Mirror, Mr. Robot, né? Aliás, aqui tem Mr. Robot, Capitalismo e Esquizofrenia. Por quê? Capitalismo e esquizofrenia? Bom, citando um exemplo, né? Vou dar um passinho atrás, na verdade. Ao invés de explicar os textos, vou dar um passinho atrás e explicar um pouco como foi a maneira pela qual a gente teve a ideia desse livro, que acho que isso acaba explicando um pouco de que maneira ele foi encaminhado em termos de organização. O Bruno e eu tivemos a ideia desse livro
muito... Bruno Cava, né, Bruno que é um Cava. dos organizadores, junto comigo, tivemos a ideia desse livro um pouco percebendo um movimento que já estava se passando, que já estava acontecendo, né? Se você for perceber, todos os autores desse livro são sub 40 anos de idade, né? São autores que para a academia são bastante jovens, né? Ter menos de 40 anos de idade na universidade é ser bastante jovem. E ao mesmo tempo a gente percebia que esses jovens pensadores brasileiros e latino-americanos, a gente tem argentinos, venezuelanos trabalhando junto conosco no livro também, eles acabavam produzindo pequenos focos, né, de um movimento que a gente começa a identificar como esse movimento de pop filosofia, né, de que a gente já falou. Então, a ideia passa muito por aí, quer dizer, ser capaz de captar um movimento que está acontecendo, identificar os focos, os atores, né, e no caso, os autores desse movimento, de modo que Bruno e eu, nós não reivindicamos nem a originalidade do projeto, nem o conceito de pop filosofia, muito pelo contrário. Nós nos definimos como parte de um movimento intelectual que já está acontecendo. Talvez a única sacada tenha sido ser capaz de identificar esse movimento, de dar um nome a ele, né? Mas o fato é que ele já acontece, né? E que ele acontece independentemente de nós, inclusive, muito independentemente de nós, de maneira bastante autônoma, né? Então, a gente foi convidando esses autores, o caso do texto que você citou sobre o Mr. Robot, Capitalismo e Esquizofrenia, é um texto em que, também sob a influência do Gilles Deleuze e de um parceiro de escritura do Gilles Deleuze, que foi o Félix Guattari, o Zé Tom, que é um colega nosso, que foi convidado para abrir o livro, trabalha a partir da aproximação entre a série Mr. Robot e um livro muito famoso do Deleuze e Guattari, dos anos 80, chamado Mil Platôs, Capitalismo e Esquizofrenia. Tem um anterior também chamado Anti-Édipo, que tem por subtítulo Capitalismo e Esquizofrenia. E justamente a possibilidade de pensar o capitalismo como um regime de fluxos psíquicos mesmo, né? Quer dizer, o capitalismo, não se trata de dizer que o capitalismo estaria nos tornando todos esquizofrênicos, né? Não é disso que se trata, mas de fazer com que a gente perceba que a forma como o capitalismo modela as subjetividades exige um constante deslocamento e uma constante, o Deleuze vai usar essa expressão, desterritorialização, né? Um constante deslocamento dessas subjetividades, tornar essas subjetividades mais fluídas, fazer com que essas subjetividades se tornem fluxos, né? Psíquicos, energéticos, libidinais, econômicos, de trabalho, né? Que vão ser, pelo próprio regime de codificação que o capitalismo implica, né? Fixados, então reterritorializados, fixados posteriormente de acordo com um certo código, né? E aí o Zé Tom encontra no Mr. Robot uma espécie de desculpa, né? Desculpa razoavelmente esfarrapada para poder fazer a aproximação entre a série e os conceitos que estão presentes nesse livro. Professor, obrigado pela sua presença hoje aqui. Obrigado, eu que agradeço, né? Vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes.